Alagoas volta a registrar morte por Covid-19 após mais de um mês, não é? Passamos o quê? 31 dias sem registrar mortes por Covid-19. E a Alagoas acabou, então, confirmando um óbito em decorrência da doença ontem. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Deixa eu voltar ao vivo com o nosso primo rico, Bruno Protásio, para explicar para a gente sobre isso, né? Será que nós tivemos um aumento considerável, inclusive, de contaminação e acabou, então, agora aparecendo esse óbito. A Secretaria de Saúde já está atuando para prevenir esses aumentos, inclusive, dos casos da doença, Bruno Protásio? Há alguma recomendação, alguma ação relacionada a isso? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Wilson. Está sim, até sobre isso a gente vai reforçar bastante as ações que são desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde, porque, como você mesmo disse, a gente teve um aumento no número de casos, há uma tendência no país também que isso aconteça, não é diferente em Alagoas, e há uma preocupação para que a gente mantenha as medidas de prevenção. E sobre isso a gente vai conversar agora com a Geonice Peixoto, que é secretária executiva de Ações de Saúde aqui do Estado. Geonice, boa tarde. Quais são essas ações, depois de um mês que a gente volta a registrar um óbito aqui no estado por Covid-19, que são mais importantes para que a população tenha em mente nesse momento relacionando a Covid-19? Isso, no primeiro momento a gente pede é que principalmente as mães levem os seus filhos para se vacinarem. Hoje nós temos ainda 30% só das crianças vacinadas, ou seja, 70% não completaram o seu esquema de vacinação. E a gente está vendo que mesmo com o elevado número de casos, a ocupação ainda continua baixa. O que quer dizer que a vacina realmente funciona. Então, quanto mãe, quanto avó, quero realmente fazer esse apelo para que vocês levem os seus filhos para se vacinarem. Então, ainda há muita resistência por parte de pais, dos responsáveis para vacinar as crianças. Isso. Existem algumas fake news, algumas notícias falsas que levam a esse descrédito, da vacinação. Mas hoje os nossos números dizem que isso não é a verdade. A vacina é a melhor prevenção. Hoje é a nossa melhor arma. A gente já tem disponível, inclusive, até a 4ª dose para um público específico, a partir dos 50 anos, né? Como é que está a demanda, de uma forma geral, para a vacinação? Também deu uma estagnada? É preciso que as pessoas fiquem atentas também com as atualizações? Isso. Nós ainda temos menos de 80%, das pessoas adultas vacinadas, no público em geral. O que ainda quer dizer que a gente podia estar muito mais, nesse posicionamento a gente podia estar muito mais, já que tem vacinas disponíveis. Então, o que a gente quer é que as pessoas realmente procurem se vacinar, procurem os postos de vacinação e completem o esquema vacinal. Esse é o melhor remédio. A gente tem visto também algumas outras medidas de prevenção, como algumas escolas que já estão adotando novamente a utilização de máscaras para as crianças. Em ambientes fechados, a recomendação também tem sido para a utilização, quando tiver muita gente junta, muito aglomerada. Essas medidas continuam sendo importantes como foram anteriormente? Sim, porque toda medida de prevenção é bem-vinda. Isso, e principalmente nessa época, com as chuvas, com a circulação de várias síndromes gripais, entre a influenza e outros, então é importante que esses cuidados sejam retomados. A gente tem visto também muitas pessoas com sintomas gripais, relacionados, a gente viu sintomas muito parecidos e similares com a da Covid-19 também. E quanto à relação de leitos aqui do estado, como é que está a capacidade? A demanda tem sido grande, tem evoluído também nesses últimos dias? A gente vê um leve acréscimo, que chega a 18%, sendo 6 leitos de UTI e 12 de enfermaria. Mas se comparados ao número de leitos que tínhamos anteriormente, que chegaram a 1.500, e hoje nós só temos 100, isso mostra que a rede está sob controle e estamos preparados para absorver toda a demanda que for necessária. A gente tem visto uma tendência, do aumento do número de casos no país de uma forma geral. Isso, no momento, aqui em Alagoas, é visto com uma preocupação? Não, é vista como sinal de alerta, como que a gente fica acompanhando os indicadores. Mas a gente se reúne de forma intermitente e isto está sendo visto assim, com normalidade, porém em alerta. O principal recado para as pessoas continua sendo as medidas de prevenções, que a gente sempre debateu, exaustivamente, mas agora com reforço maior a vacina, então. Exatamente. As medidas de prevenção e a vacina.
principalmente as vacinas e principalmente em crianças. Eunice, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui com a gente no programa Fica Alerta. Até a gente faz esse reforço também, né, Wilson, porque é um cuidado, a gente vai ter que seguir essas medidas por um bom tempo. É normal, é natural que aconteça uma elevação no número de casos, principalmente se a gente ainda não conseguiu avançar com aquele número ideal de pessoas vacinadas. Então, o recado que a gente reforça é exatamente esse, para que as pessoas fiquem atentas. Se chegou no prazo para tomar a 4ª dose, se já está tudo ok, procure um ponto de vacinação o quanto antes. Leve as crianças também, a gente sempre reforça que as vacinas são seguras e a eficácia também tem sido cada vez mais comprovada, desde o início até agora. Então, o mais importante nesse momento é continuar com essas medidas de prevenção e principalmente buscando a vacinação. Volto com você. Muito bem, Bruno, perfeito. E como disse a sua entrevistada, perfeito. É exatamente isso, a vacina. É a vacina, atenção, cuidados para a gente evitar. Nós vamos ter que conviver até o final dos tempos com a Covid-19 como fosse uma gripe, como o caso da influenza. A influenza foi do mesmo jeito. Nós tivemos a gripe espanhola, que causou tantos problemas e que depois foi feita uma vacina. Nós continuamos convivendo com elas, as gripes, as viroses, enfim. A Covid veio, nos pegou de surpresa, causou um estrago no planeta inteiro, né, com várias pessoas desavisadas, sem saber o que estava acontecendo e acabaram morrendo, mas agora a vacina chegou, então é importante tomar sempre a vacina. E é perfeito isso, quer dizer, vacina, atenção e ficar em alerta para todos os cuidados que são recomendados. É isso. Bruno Protásio, obrigado, você volta daqui a pouquinho, agradeço a sua entrevistada também pela participação e os esclarecimentos e prestação de serviço aqui no Fenômeno, tá bom? Muito bem.